O livro de Jonas ele está incluído entre os livros proféticos, ali entre Obadias e Miqueias. É um livro pequeno, de 4 capítulos e 48 versículos, mas é rico, precioso na sua mensagem. Talvez muitos não tenham lido o livro de Jonas, mas já ouviram falar da história de um homem que foi engolido por um grande peixe. Essa história começou com o chamado de Deus para Jonas. Nós encontramos aí no primeiro capítulo, quando o Senhor diz para Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas, ao invés de ir para Nínive, foi para o caminho inverso. Se nós olharmos a distância de Israel, o território de Israel para Nínive, nós temos aproximadamente 800 quilômetros, mais ou menos de Natal a Aracaju. O caminho que Jonas fez, o caminho inverso, que foi para Tarsis. Do território de Israel para Tarsis, nós temos quase 4.000 quilômetros. Imagine aí de Natal a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mais ou menos. Então, Jonas, ele não obedece a Deus. Ele faz o caminho inverso. Ele foge da presença de Deus. Essa expressão aparece várias vezes nos primeiros capítulos 1 e 2 do livro de Jonas. Fugindo da presença de Deus, Deus envia uma grande tempestade e agita o mar, colocando em risco, portanto, a vida dos marinheiros e do próprio Jonas. Os marinheiros começam a orar cada um ao seu Deus, mas os seus deuses não respondem. E enquanto eles estão aperreados naquela aflição, Jonas está dormindo no porão do navio, como se nada tivesse acontecendo. O capitão do navio vai até Jonas, o acorda e pede que ele invoque o seu Deus. Depois, Jonas é questionado porque estava fugindo do seu Deus, e eles fazem um sorteio e descobrem que Jonas é o culpado daquela tempestade. Os marinheiros até tentaram salvar a vida de Jonas, mas não conseguiram. Tiveram que jogá-lo no mar. E ao jogá-lo no mar, o capítulo 2, estou fazendo aqui uma recordação, uma breve recordação da história de Jonas. Deus envia um grande peixe e Jonas é engolido pelo peixe. E a Bíblia diz que Jonas faz uma oração a Deus. Isso no capítulo 2. Essa oração que nós podemos também encontrar menção de vários salmos da Bíblia. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. De fato, Deus responde à oração de Jonas e o peixe vomita Jonas. No capítulo 3 do livro de Jonas, nós temos o segundo chamado de Jonas. O Senhor diz: levanta-te e vai, anuncia que dentro de 40 dias Nínive será destruída. Então Jonas prega a conversão dos ninivitas. Os ninivitas, quando ouviram essa palavra, que a cidade seria destruída dentro de 40 dias, o povo então se converte. O rei sabe, o rei proclama um jejum e até os animais fazem jejum segundo o texto bíblico. O capítulo 4, depois da conversão dos ninivitas, nós temos o desgosto e a ira do profeta Jonas. Jonas não gostou que Deus tivesse agido com misericórdia com o povo de Nínive. E aí vem a resposta de Deus, que nós já conhecemos, aquela história da planta que Deus
faz crescer a planta, depois manda um verme e destrói a planta, e Jonas mais uma vez fica chateado e pede a morte. E assim termina o livro de Jonas, Deus mostrando para Jonas a razão de ter compaixão, misericórdia daquele povo. Meu amigo, minha amiga, quem é o personagem principal dessa história? É o próprio Deus. Se nós formos analisar o livro de Jonas, nós vamos perceber que a maioria das ações provém de Deus. É Deus que envia Jonas a Nínive, é Deus que desencadeia a tempestade, é Deus que envia o peixe como sinal de proteção, é Deus que recoloca Jonas no caminho de Nínive, é Deus que poupa a cidade de Nínive, e é Deus que instiga Jonas à revolta.